Vamos começar, tá tudo bem, João? Presta atenção, amados, o que é o tema? Quero que vocês recitam para mim o tema que nós vamos estar trabalhando hoje. Pode vir, João. Ser pastor e pastora neste tempo. Todos juntos? Ser pastor e pastora neste tempo. Nós queremos ler a palavra, nós queremos ler a Bíblia em Mateus 20, do versículo 25 ao 27. Eu gostaria de que todos lessem bem alto, bem alto, bem alto este texto para nós. Vamos ler todos juntos? Jesus, pois, chamou não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o princípio. Qualquer que entre vós quiser ser primeiro, será vosso servo. Ser pastor e pastora neste tempo é tempo de servir, é tempo de se apresentar para o trabalho, é tempo de estender os tapetes vermelhos para quem chega. Eu quero chamar a atenção de toda a igreja. Eu gostaria que os membros da igreja levantassem a mão agora. Os membros. Amém, querido? Eu tenho um desafio para você. Tem uns membros que não levantaram a mão não, né? Estão achando que não são membros, né? Quero dizer uma coisa para vocês, membros da igreja. Nós temos que estender tapetes vermelhos para quem chega. Cadê os visitantes que estão aqui? Levantem a mão, os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém. São bem-vindos. Tem que ser bem recebido. Você tem que chegar na igreja e ser bem recebido. Você encontrou alguém da igreja, ele tem que dar um sorriso para você. A igreja tem que ser simpática. Nós temos que transmitir isso para as pessoas, especialmente quem quer ser ministra de Deus, especialmente quem deseja episcopar, quem deseja ser pastor. Aquele que deseja ser pastora tem que lembrar que o servir é com alegria. Servir a Deus com alegria. Nós precisamos servir a Jesus com muita alegria. Por isso nós encontramos na palavra de Deus uma palavra que chama os líderes para serem cheios de sabedoria, cheios do conhecimento de Deus. Então nós vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler juntos, bem forte comigo, todos juntos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ok. Sabedoria, conhecimento de Deus. Para ser ministro de Deus, você tem que ser cheio de sabedoria, de conhecimento de Deus. Para ser pastor ou pastora neste tempo, tem que estar buscando a presença de Deus, tem que ter a face de Deus, tem que enxergar a glória de Deus. E nós não estamos buscando ou preocupados com pessoas porque elas têm capacitações, mas porque elas têm o chamado de Deus. É um chamado de Deus, é uma intimidade com Deus. Nós podemos ter PhD, uma pessoa pode ser pós-habilitada em doutorado, seja o que for, na área teológica, mas se ela não tiver a presença de Deus, se ela não tiver a unção de Deus, se ela não tiver a intimidade com Deus, não é viável que ela esteja liderando, pastoreando, ministrando na vida das pessoas. Por isso há um desafio para a vida dos pastores, há um desafio para a minha vida, há um desafio para a vida daquele que aspira a ser ministro ou ministro de Deus. Há um grande desafio pelo qual nós o chamamos para a Bíblia no Novo Testamento, que ela chama a gente para ocupar o lugar de autoridade. E quanto mais autoridade temos no ministério pastoral, queridos, quanto mais autoridade
mais servimos, mais servos. Vai chegar uma hora que a autoridade vai chegar tão grande na nossa vida, vai chegando, e vai chegar mesmo, está chegando um dia deste aí, tá? Pode aguardar, em que a nossa obrigação de servos e ministros é estar lavando os vossos pés, é estar servindo vocês, é estar colocando na boca de vocês o alimento se preciso, e com prazer em servir. E aqui não tem uma distinção específica sobre pessoas isoladas, e cada um dizer: eu posso ser pastor isolado, sozinho. Eu não consigo, eu não sei ministrar sozinho, eu preciso muito da Elce do meu lado. É uma dependência, é uma Elce-dependência. E eu também, mesmo com a Elce, nós não sabemos liderar sozinhos. É uma igreja dependência. São pessoas que nós precisamos. Nós vamos ser pastores de áreas, pastores da rede infantil. As crianças saíram para o culto infantil, pastorei da Elce. Além dela estar do meu lado, andar comigo, me encorajar. Às vezes eu não estou tão encorajado assim, não, irmãos. Eu sou muito alegre, sou muito de Deus, mas eu também tenho momentos que às vezes eu estou meio jururu, mas ela me encoraja. Mas ela não pode andar sozinha no ministério, ela precisa das irmãs, dos irmãos que ajudam na rede. Simone, Ricardo, Alcinei, cada um vai ter um pastoreio. Pastor Alcinei, ele trouxe um monte de irmãos aqui lá da missão. Vários irmãos, eu vi aqui pelo menos uns 10 ou mais irmãos que vieram prestigiar este momento. Ricardo pastoreando os homens da igreja, seja lá na beira do rio, aqui da Ona, seja onde for, que estejamos com ele, juntos, para desenvolvermos o ministério de homens nessa igreja. Que as mulheres andem com a Simone, que as mulheres cheguem e digam assim: Simone, pode contar comigo, estou aqui, vamos nessa, vamos juntos. Quando qualquer um deles convocarem vocês, venha, venha. Ah, preciso das mulheres, até um congresso de mulheres, amadas, amadinhas. O congresso de mulheres são para 100 inscritas. Não vai ter vaga para nenhuma outra mulher de nenhuma outra igreja, porque vocês vão buscar vaga aqui dentro, porque sem vai ser pouco. Porque nós vamos nos apaixonando cada vez mais com Jesus, com a obra dele, porque nós temos um serviço confiado a nós. 1 Pedro 5, versículo 3: nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é para a gente dominar o rebanho, mas servir de exemplo. Oh, queridas, oh, amadinhas, oh, amadões, se vocês... Não, queridos, a gente está chamando você para um tempo de renovo, um tempo novo, um tempo de Deus. Eu disse que sexta-feira não dá para orar no monte, porque sexta-feira está complicado. Como que vamos orar no monte sexta-feira? Vai ter casais excelência, vai ter jantar, vai ser uma festa, vai ser uma bênção. E aí é feriado, a gente vai investir mais nessa visão. Quinta-feira, 22 horas, vamos orar. Eu estou chamando você para orar. Nós queremos ver 70, 80, 90, 100. Eu me lembro que uma vez, o Aguinaldo, lá no início, quando ele começou o projeto de oração no monte, falava assim: meu sonho um dia seria a gente orar com 40 pessoas no monte. Lembra disso? A gente ia 12, 15, 18, 20, beleza, nós já chegamos até 82 pessoas buscando Deus no monte. Agora vamos pensar em 100, vamos pensar em 200, vamos pensar numa multidão, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, buscando a glória de Deus, buscando viver uma vida nova, uma vida de renovo, uma vida de santidade, uma vida que realmente visa o cuidar. Onde nós vamos para o monte, eu vamos para o lar, vou para o banheiro, eu vou para o meu quarto, seja onde for, eu vou interceder por vidas, por almas que estão gritando, chorando, precisando de Jesus.
vamos cuidar de pessoas, vamos lembrar de pessoas, vamos ver o que nós vamos encontrar sobre o pastoreio de pessoas. Aí alguém vai dizer assim: o que é pastorear, queridos? Pastorear é cuidar de pessoas. Pastorear é cuidar de pessoas como se cuida de ovelhas. Você pode ter uma ideia de rebanho de ovelhas, por exemplo, o camarada cuida de 100 ovelhas, e aí a ideia do pastoreio de ovelhas, que a ovelha é obediente, a ovelha é valorosa, e aí você cuida de ovelhas. Quem podia cuidar de ovelhas no projeto da Bíblia? Homens ou mulheres? Quem pode cuidar de ovelhas no projeto de Deus no século 21? Homens e mulheres. Somos brasileiros, amém? Quantas mulheres votaram hoje aí? Vocês votaram em 2 homens, mas vocês votaram, vocês têm liberdade de voto. Você já reparou que no Brasil, quem é presidente da República? É uma mulher? É mulher. Depois vocês vão ver uma frase aqui dura, hein? Dura. Uma frase que a sociedade não admite. Por isso veja esse versículo de Gênesis 29, versículo 9. Podem ler só as mulheres para mim? Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Era Raquel que apacentava as ovelhas do pai dela. Eu quero dizer para você, querido, que apacentar ovelhas é conforme o pai manda. Quem que o pai está mandando cuidar de alguém? Quem que Deus está mandando cuidar de alguém? Tem que cuidar. Deus tem colocado nas suas mãos cuidar de alguém lá nas células. Você tem que cuidar. Você tem uma célula, você tem que cuidar. Deus está te dando esse privilégio, o pai está te mandando. Eu quero dizer ainda mais para vocês sobre o cuidar de pessoas. Porque para Deus, homem e mulher, independe o sexo. Para Deus o foco é o amor. É o amor, nós temos que amar uns aos outros. Olha para alguém do teu lado e fala assim: eu tenho que te amar. Fala para essa pessoa do seu lado: eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar, querido. Sabia que a Bíblia fala que eu não tenho que gostar de você. A Bíblia fala que eu tenho que te amar. Não é gostar. Gosto é diferente, cada um tem um gosto. Lembra do dia que eu perguntei quem gosta de jurubeba? Ninguém gosta de jurubeba, mas eu gosto. E nem porque eu gosto de jurubeba você não gosta de mim. Gosto, querida, é diferente de amor. Amor é incondicional. Amém? Amém. Amor é incondicional, amém? Amém? Deus chamou de uma maneira incondicional. Amém? A fruta, né? O fruto jurubeba. Porque estão falando que tem cachaça de jurubeba também. Mas nem passou isso na minha cabeça. Eu gosto de jurubeba, aquela frutinha verdinha. Não vou ficar explicando, não. Vocês entenderam, amém? Então tá bom, entenderam? Entenderam? Queridos, às vezes nós vemos tititi. A mulher pastora, a mulher não pastora. Século XIX, queridos. 19. Nos Estados Unidos, os batistas norte-americanos ordenavam mulheres pastoras. Mulheres pastoras, mulheres que assumiram ministérios do mundo. Mulheres que foram para países onde tinham homens pastoreando, como em Singapura, a história de uma pastora, que ela foi para Singapura, e lá, Deus chamou ela para a Índia. E eram homens que pastoreavam a igreja, tinha 70 pessoas pacatas, tristes. Aquela mulher começou a pastorear aquela igreja, foi para 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, 5.000 membros. Quando eu vim falar dela, já tinha mais de 5 membros na igreja. Mas é mulher. Queridos, eu não vou dizer que as mulheres vão falar isso, que as mulheres de Deus são tão cheias de unção, que elas não têm nenhuma pretensão para isso. Mas se as mulheres de Deus não fossem mulheres de Deus, virassem pastores, sem ser mulher de Deus, elas falavam assim: sai da frente que eu vou atropelar todo mundo. Porque elas investem a vida delas, colocam a vida delas, vão para cima, vão buscando, e às vezes a gente fica com bobeira. Eu estou feliz porque Deus está levantando as mulheres pastoras aqui. Amém. Eu vou profetizar muito mais. Amém. Eu quero trabalhar com uma rede de mulheres pastores, uma rede de homens pastores. Eu quero ter 10 pastores, 10 pastoras. Eu quero ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Homens
homens e mulheres cheios de autoridade espiritual, porque é arrojado, querido. É arrojado, é onde você vai buscar, você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai servir a Deus com alegria. Aí você olha para mim e fala: mas pastor, me dê uma proteção bíblica para termos pastoras. Eu vou dizer para você, fazer igual Jesus fez uma vez, sobre Jonas. Dá um sinal, dá um sinal. Aí Jesus falou assim: não vou dar sinal nenhum para vocês não. Vou dar sinal nenhum para vocês não. Dá um sinal de pastoras. Não vou dar sinal nenhum para vocês não. Só vou dizer uma coisa para vocês. Quem Jesus chamou para ser discípulos? Eram todos judeus. Os apóstolos eram todos judeus. E um livro da Bíblia só era dito como livro canônico bíblico se fosse judeu. Isto é, eu também não poderia ser pastor. Eu não sou judeu. Também não sou judeu. Ah, mas também não sou judeu. Mas a própria palavra vem revelada dizendo assim: para Deus não existe homem ou mulher, escravo ou livre. Para Deus somos todos iguais. Por isso eu estou chamando vocês, queridos, para esse banquete espiritual. Porque eu creio que Deus tem levantado pastoras e pastores para este tempo, para fazer a grande diferença, para ser a grande diferença e para desafiar homens e mulheres, para que possamos progredir, ir avante, porque as almas precisam de Jesus. Amém? Amém. Eu quero desafiar as mulheres em nome da Simone. Mulheres, vamos parar um pouquinho de ficar olhando uma só para a outra depois do culto. Mas irmã, vou pedir os membros da igreja, faz uma gentileza para mim, isso vai estar registrado. Depois do culto, deixa um pouquinho livre. Às vezes, irmãos, antes de eu descer aqui, estou com o joelho meio machucado, antes de eu descer aqui, já tem 10 na fila. Pastor, vem aqui. Às vezes tem visitante precisando falar comigo, ter um abraço pastoral, eu não chego lá. E para piorar a situação, é tão sério isso, que dificilmente eu consigo sair do púlpito e ir até a cantina. Toda vez que eu chego na cantina, já acabou tudo. Já acabou o lanche, já acabou o refrigerante, até a rapa já raparam. É sério. Por quê? Porque, gente, os homens também, vamos atender as pessoas. Tem visitante aqui? Ô visitante, seja bem-vindo. Irmão, eu nunca te dei um abraço. Depois do culto, vem você que nunca me deu um abraço, vem me dar um abraço. Eu quero que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Você que nos visita, sempre bem-vindo aqui na família Moriá, em nome de Jesus. Quer ver que a igreja pensa a mesma coisa? Cadê a igreja? Aos visitantes nós dizemos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Isso aí. Nós queremos que você seja bem-vindo. Bem-vindo. Por isso eu chamo você, amado, para entender o que é conquistar o espaço. É conquistar espaço. Se você quer ser um ministro de Deus, conquiste o seu espaço. Venha para trabalhar na igreja, venha para o TCL, que é o treinamento contínuo de líderes, todo sábado, 16 horas, venha. É só para quem gosta de visão, quer liderar, quer ser bênção. Ah não, pastor, sábado, 16 horas, eu prefiro ir pescar, eu prefiro ir para o shopping, eu prefiro comer, eu prefiro... Você prefere um monte de coisa, você não está renunciando. Ontem nós saímos aqui, queridos, 17 horas e 30, Ananias e eu. Nós fomos para o assentamento, chegamos quase na hora do culto lá. Fechamos o culto mais de 9 horas da noite. E viemos embora. Chegamos aqui 10h30, 10h40. E já vamos daqui uma semana ou duas voltar lá. Depois do TCE, 17 horas e 30 minutos. Nem água eu tomei, irmãos, para sair daqui para lá. Cheguei na casa da irmã e falei assim: eu aprendi isso, eu sou mais ou menos cara de pau. Irmã, não tem como fazer um cafezinho para mim?
Eu peço. Eu peço. Era 5h30, 6 horas, 6 e pouco, a irmã já está até pronta. Ela já sabe que eu penso. Ela já sabe, já deixei prontinho. E aí ela pegou o café, veio assim com um queijo. Pensa no queijo, branquinho, macio, gostoso. E queijo até encher. Estava com uma fome, mas a gente tem que renunciar, queridos. Estou lá no meio do mato, a gente está lá, buscando Deus, orando, tem que renunciar. Seja homem, seja mulher, você tem que renunciar. Você tem que renunciar. Se você quer ser usado por Deus, renuncie coisas. Conquiste o seu espaço. Nós somos todos iguais, mas tem uns que buscam o seu espaço. Tem uns que correm, vão para cima. Existem mulheres e homens que têm um defeito gravíssimo. Sabe qual é? Existem mulheres e homens que têm um defeito gravíssimo. Sabe qual é? Eu não acredito em mim mesmo. Tem gente que não acredita nele mesmo. Eu não consigo. Pobrezinho de mim. Tadinho de mim. Tadinha do diabo, querido. Pobrezinho é Satanás. Miserável é Satanás. Que ele não tem nenhuma oportunidade de regeneração. Mas você não, querido. Você não, querido. Você tem. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar, amém? Amém. Deus quer te usar, amém? Amém. Deus quer te usar. Deus vai te capacitar, mas vai buscar o seu espaço. Vai buscar. Deus enxerga você. Deus enxerga você, seja homem, seja mulher. Deus enxerga você. Deus enxerga você do jeito que você é. Quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe, é Deus quem escolhe você. Ele escolheu que você fosse mulher. Ele escolheu que você fosse homem. Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe. Deus fez uma escolha linda. Você é escolha de Deus. Ele criou você com as próprias mãos. Amém? Amém. Mulheres, vocês não são inferiores. Homens, nós não somos superiores. Diante de Deus, somos todos iguais. Amém? Amém. Por isso Ele chama quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e capacita como Ele quer. Por isso, nós não somos chamados por Deus de mulher ou homem. Nós somos chamados de filhos e filhas para fazermos a obra dele, para exercermos o ministério que Ele nos confiou, para assim, amados, sermos respeitados por aqueles que nos veem. Não porque eu não sou ninguém por mim mesmo, mas pelo Espírito de Deus que está na minha vida. Eu sou honrado, amado, respeitado por um rebanho, por uma igreja, por pessoas, por aquilo que Deus me fez, por aquilo que Deus fez vocês. Continuem firmes, porque vocês vão ser amados, honrados, respeitados, porque Deus chamou vocês para um propósito. Deus chamou vocês, e o que chamou vocês? Para colocarem na mente de vocês a palavra top, tá? Essa palavra vai estar ali, é uma palavra em inglês, que você vai ter a tradução seguinte: top, trust, confie, organize, organize, persista, persista. Você tem que confiar, organizar e persistir. Você tem que acreditar, é top. Então nossas pastoras Moriá são todas top, amém? Amém. Pensa nas mulheres top, amém? Amém. E os pastores homens são tudo top, amém? Amém. E os membros da igreja são top ou não são? Amém. Amém? Top, querido, é confiar, é organizar, é persistir. Você não pode desistir. Essa frase quem escreveu foi John Haggai. Ele, no livro dele, que ele chama assim,
Não chame, não diga que não é possível. Não diga é impossível. Ele diz assim, camarada, não diga que é impossível. Você tem que acreditar. É possível. É possível. Porque para Deus tudo é possível. Amém? Amém? É impossível que aconteça isso. Querido, não chame impossível aquilo que Deus pode fazer possível. É isso que Haggai diz. Não chame impossível aquilo que Deus pode fazer possível. Amém? Amém? Ah, eu não sei falar direito, eu sou gago, eu sou mudo. Até mudo Deus pode fazer falar. Amém? Amém? É importante que você acredite. Não chame impossível aquilo que Deus vai fazer possível. Por isso, essa frase que vem agora é no rim. O que é no rim? Porque o mundo lá fora fica observando a gente. A gente não pode ser arcaico não, queridos. Está aí a frase, não tá? Vamos ler juntos? Vamos ler? A sociedade aceita mulheres como executivas, corporações, presidentes de universidades, fundação, achará difícil ouvir na igreja e elas recusam ao silêncio. Mulheres, aí na igreja elas ficam tudo de cabeça baixa. Aí quando elas saem da igreja, elas governam o país, dirigem cidades, entidades, instituições de ensino, universidades. Dirigem carro, ônibus. Eu me lembro em Cuiabá que eu fiquei um pouco assustado. Eu fui para o ponto do ônibus, quando eu entrei, eu olhei, era uma mulher no volante. Pensei em voltar. Mas aí eu entrei assim mesmo. E ela foi, me levou onde eu precisava ir. Gente, é só preconceito. Toda vez que eu estava no ponto do ônibus, eu ficava olhando. Quando vinha mulher no volante, eu olhava. Quando ela parava o ônibus, era natural, irmãos. Eu falava assim, eu vou esperar o próximo. Brincadeira. É natural. É só um impacto. É só impacto. É só impacto. Sabe o que as mulheres estão fazendo hoje? As mulheres são pedreiras e boas pedreiras. Tem empresa que só contrata mulher pedreira. Oi? Presidente de time de futebol, imagina. Elas não entendem muito de futebol não, porque o time que elas presidem não é muito bom não, mas elas estão lá. Mulheres marceneiras, engenheiras, mestres de obra, mulher tudo. E tem gente ainda achando que nós temos que reduzir as mulheres da igreja ao silêncio. Eu não quero ser arcaico não. Quem quer ser arcaico aqui, levanta a mão. Quem quer ser arcaico, levanta a mão. Arcaico é aquele que fala, tem que reduzir ao silêncio. Queridos, eu quero cada vez mais, eu sonho cada vez mais, ver mais e mais mulheres sendo bênção nesta obra e neste projeto. Cadê as mulheres? Amém? Amém. Cadê os homens? Concordam? Amém? Amém. Mas nós queremos também que Deus levante cada vez mais homens. Cadê os homens? Amém? Amém. Cadê as mulheres? Amém? Amém. Porque no reino de Deus não existe competição. No reino de Deus não existe competição. Por isso, nós vamos ver na Bíblia um pouquinho. O que a Bíblia fala das mulheres? O que a Bíblia fala dos homens? A Bíblia fala dos homens. Noé, a Bíblia fala de Adão, fala de Moisés, Davi, profetas, Jeremias, etc. Mas a Bíblia fala das mulheres também, irmãos. A Bíblia fala de uma tal de Débora, uma tal de Jael. As meninas eram muito de Deus. Elas julgavam o povo, elas pastoreavam a nação. Pensa que coisa linda. Uma nação debaixo da autoridade de mulheres. A Bíblia fala de mulheres, como nós podemos ver no Antigo Testamento ainda, Eva, Sara, Rebeca, Esther, Ruth, Ana, Noemi, Raab. Mulheres tremendas. A Bíblia fala que tinha homens que não prestavam. A Bíblia fala que tinha mulheres que não prestavam. Tem uma tal de Jezabel.
Se um dia o seu marido falar assim, tu está parecendo Jezabel, irmã, é bronca, cai fora. A mulher Jezabel não valia nada, nenhum vintém, a mulher era ruim. A ponto dele no final assim, ó, o profeta falava, olha, deixa que você vai morrer, vai cair, cachorro vai comer, e aconteceu. A mulher não prestava assim, até os cachorros queriam comer. Tão ruim que era a mulher. Existem mulheres boas, mulheres de Deus, existem mulheres más. Existem homens bons, homens de Deus, e existem homens maus. Existem pastores, homens cheios de unção do Espírito Santo, e existem homens chamados pastores que não têm unção do Espírito Santo. Existem mulheres cheias do Espírito Santo, e existem mulheres que não têm o Espírito Santo. Isso é problema do ser humano, querido, não é problema do homem da mulher. No Novo Testamento o negócio continua fluindo. No Novo Testamento eu vou começar a mostrar para vocês mulheres como as mulheres que viram Jesus ressurreto. O anjo de Jesus falou para elas assim: vocês vão e anunciem aos discípulos o que aconteceu. As primeiras mensagens pós-ressurreição, quem pregou foram as mulheres. As mulheres estavam juntas com os discípulos quando no dia do Pentecostes. As mulheres, queridos, foram tão úteis para Deus que a mulher samaritana, uma mulher cheia de problemas, se converteu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo sai, e essa mulher volta para a cidade dela. Em pouco tempo, queridos, ela pregou Jesus Cristo, o Evangelho, a cura, a libertação, a salvação, para toda a sua cidade. E a cidade veio até Jesus, e a própria cidade falou assim, toda a cidade falou assim: você pregou para nós, mas agora nós mesmos podemos ter contato com Jesus. Mas foi uma mulher pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é profetizar. As filhas de Filipe, queridos, pregavam o Evangelho, diz a Bíblia. Elas eram profetisas. O que nós fazemos como pastores na igreja? Pregamos o Evangelho, queridos, amém? Jesus chamou alguns para apóstolos, outros para pastores e mestres, a fim de capacitem os santos para cumprir o ministério que é da Bíblia. A nós, Atos capítulo 6 diz assim: a nós, pastores, cabe a nós nos separarmos para orar e palavra, pregar. Nós chamaremos os diáconos para cuidar das questões sociais, as questões que necessitam de um cuidado. Nós vamos levantar os diáconos da igreja, porque os pastores vão se separar para orar e pregar. O que é profetizar, querido? É pregar. Tem dois tipos de profecia: o profeta, o profetês, o navi, são palavras diferentes. Uns, aqueles mais do Antigo Testamento, tinham uma visão futura, enxergavam, Deus mostrava, e eles anunciavam o que iria acontecer. Mas a palavra profeta, na maioria das vezes, é aquele que pregava a palavra, é aquele que anunciava a palavra. É o que nós fazemos como ministros de Deus. Elcio, Simone, Ricardo, Alcinei. A designação de Deus para a vida de vocês é buscar mais, pregar a palavra, ensinar a palavra, cuidar de pessoas. É só isso. Talvez vocês vão querer até desistir. É só isso, pastor? É só isso. Ah, mas é isso, é servir. É servir. É ter prazer em servir. Pastor Gustavo, a mim. Mas pastor, eu queria ser pastor. Eu queria ser pastor. Amém, querido? Mas no dia que eu fosse ser pastor, eu queria assim chegar na igreja, pastor, e todo mundo da igreja colocasse um tapete vermelho, daqui até lá no portão, para eu entrar. Eu sou o pastor. Vou dizer para você, querido, se você quiser entrar pelo tapete vermelho, eu vou estender o tapete para você, porque eu teria o maior prazer em recebê-lo, eu teria o maior prazer em servir, porque nós não somos do mundo, nós não somos deste mundo, nós habitamos aqui temporariamente, somos peregrinos, e nós não andamos na mão do mundo,
nós andamos na contramão do mundo. Porque no mundo, quando se fica famoso, se estende tapetes. No mundo, quando se fica famoso, se estende tapetes. Mas no reino de Deus, quanto mais famoso, mais tapetes nós vamos estender. Nós estamos aqui para servir. Por isso eu chamo vocês, vamos servir. Porque Deus vai levantar mais. Um monte de gente aqui na igreja vai dizer assim: eu também quero ser pastor, eu também quero servir. Eu também quero servir. Eu também quero servir. Na Bíblia, queridas, as mulheres serviam a Jesus. Existiam mulheres piedosas que toda semana queriam saber onde Jesus estava. Elas mandavam comida, mandavam roupa, mandavam dinheiro. Elas sustentavam o ministério de Jesus, serviam ao Mestre. Muitas mulheres e homens na Bíblia serviram ao apóstolo Paulo, abençoaram, prazer em servir, prazer em se apresentar na casa de Deus. E lembraram a sério, Paulo tinha um carinho tão grande com Priscila, que toda vez que a Bíblia citar Áquila e Priscila, você, Priscila, mais exponente que Paulo, a Bíblia citava primeiro Priscila. Saúdo a Priscila e a Áquila. Priscila e Áquila, meus companheiros. Priscila e Áquila, ministros, que tem uma igreja na casa deles. Priscila e Áquila, um casal abençoado. Por isso, queridos, Deus quer levantar cada vez mais famílias inteiras, abençoadas e consagradas a Deus. Eu já disse aqui, e repito, meus filhos podem ser o que quiserem no campo profissional, mas se algum deles um dia levantar e disser assim: pai, eu gostaria de estudar, gostaria de ser ministro, gostaria de ser pastor, eu vou dizer para ele: a melhor coisa que você está fazendo na sua vida tem um preço, tudo tem um preço, mas vale a pena servir a Deus, compensa servir ao Senhor, amém? Por isso eu chamo você, querido, eu chamo você nesta noite. Se você tem um chamado para o ministério pastoral, não fique parado, não fique calado, não fique no banco, vai buscar, vai capacitar, porque Deus vai te dar essa bênção, Deus vai te usar. Pastor, eu gostaria muito de estudar, eu gostaria de buscar, eu sinto que eu tenho um chamado para o ministério pastoral. Venha falar comigo, eu vou te encorajar. Nós queremos encorajar cada vez mais, mas venha para o serviço, venha trabalhar, venha ser útil na obra de Deus. Nós encontramos mulheres ainda, Lídia, Cloé, a mãe de Marcos, Limpa, Priscila, Diaconisa Febe, Evode, a Cíntia, um monte de mulheres. João Crisóstomo, teólogo do século V, ele chamou Priscila de mestra dos mestres. Lá no V século, uma pessoa olhou e, estudando Priscila, falou assim: mestra dos mestres. Mulher que ensinou Paulo, ajudou Paulo, ajudou Apolo. Apolo, vem cá, filho, vem cá, você é fantástico, cara, você prega demais da conta. Pensa no cara que pregava, era Apolo, mas você é desorientado, você não sabe o que está pregando. Tem hora que você fala um negócio, tem hora que fala outro, tem hora que fala um negócio, fala outro. Vou te ajudar, vou te ensinar. Priscila ajudou a treinar Apolo, um dos grandes comunicadores, mas que não tinha uma coordenação no que pregava, ensinando, queridos, levantando mais. Nós queremos ver muitas mulheres profetizando aqui neste lugar, amém? Cadê as mulheres? Simone vai ser um canal de bênção na vida de vocês. Queremos ver muitos homens aqui ministrando a palavra de Deus, amém? Amém. Queremos ver os irmãos lá dos assentamentos ministrando a palavra de Deus com coragem e ousadia, amém? Amém. Pastor Alcinei vai trabalhar isso aqui na igreja. A Elsa tem um ministério com criança, um dos ministérios mais lindos da igreja. Dá muito trabalho, mas você imagina a Elsa cuidando do rebanho dela, e no meio do rebanho dela levanta ali, um vira médico, o outro vira advogado, o outro vira não sei o que, vira juiz, o outro vira não sei o que, o outro vira pastor, o outro vira missionário, e fala assim: graças a Deus, porque quando eu era criança, tive quem cuidava de mim, no pastoreio. Eu olhar para você e dizer: graças a Deus pelo sua vida, irmão, porque você está crescendo, porque todos nós estamos em formação, eu estou em formação. Por isso eu chamo você, queridos, para ver o que Jesus quer de você, seja homem, seja mulher.
que Jesus quer na tua vida? Nós queremos a unção do Espírito Santo, só isso. Nós queremos a unção do Espírito Santo na vida daqueles que vão pastorear, só isso. Nós não queremos mais, nós queremos ser vestidos de autoridade espiritual. Apenas queremos a unção. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, os reis, eram todos ungidos para exercer o ministério. Os sacerdotes era a coisa mais linda. Quando você vê ali a barba de Arão, Salmo 133, pegava o camarada para ser ungido sacerdote, preparava um óleo especial para a unção, e para ungir o sacerdote gastava-se 18 litros de óleo aproximadamente. Pegava o camarada e dava um banho nele, mas pensa num banho, mas era banho mesmo. Às vezes tinha falta d'água, dificuldade de ter água, às vezes levava longe para ungir, lá no monte, lá no lugar específico, tinha isso. Aí levava aquele mundo de óleo, chegava lá, ia dando um banho na pessoa, e revestia naquela pessoa, mostrava para todo mundo: eis aqui o sacerdote. Nós queremos, sob unção, mostrar para vocês: eis aqui os pastores e pastoras que Deus levantou neste tempo, para pastorear as redes, para serem homens e mulheres, cada vez mais, segundo o coração de Deus. Amém? Depois de tudo que falamos, fica claro na tua mente? Eu creio que Deus vai completar. Eu creio que Deus vai deixar mais claro ainda, porque a consagração destes pastores, querido, é uma consagração para que sejam ministros, é uma unção de separação ministerial, é uma unção, é uma marca, a partir de hoje, vem a unção, vem a marca sobre a vida deles, e eu creio que Deus tem promessa para a vida deles, cada vez mais, temos que ter cada vez mais renúncias, amém? Cada vez mais renúncias. O que é renúncia? Já estou concluindo aqui, já estou terminando. Eu estava contando no primeiro culto assim, quando eu morei nos Estados Unidos, eu era chefe de um restaurante, e um dia eu pedi o meu chefe para me liberar domingo, para ir adorar a Deus. Eu não era pastor, nem seminarista, eu era membro do corpo de Cristo. Eu não aguentava mais ter que trabalhar 80 horas por semana e não ter um tempo para adorar a Deus. Meu chefe falou assim para mim: você está liberado. Domingos à noite você pode ir para a igreja. Primeiro domingo que eu fui para a igreja, mas coisa linda, ver uns amigos meus, lá antigamente, no passado, me pegou, a Elsa estava grávida, eu não me lembro bem, pegou a gente de carro, fomos para a igreja, dava vontade de chorar de alegria de estar na casa de Deus. Quando eu cheguei segunda-feira no restaurante, o chefe olhou para mim e falou assim: nunca mais você tem domingo de folga. Ontem você não estava aqui, virou uma bagunça, virou uma baderna, etc. Meu semblante caiu, irmãos. Eu falei para ele: eu não vou trabalhar mais com você. Arrumei um outro serviço. Eu estava indo bem, aí me levantaram: você agora é o chefe do restaurante. Eu abria o restaurante às 6 horas da manhã, fechava às 10 horas da noite. Fazia serviço de banco 10 horas da noite, ia para casa, trocando as pedras, 15 graus, 10 graus abaixo de zero, neve até aqui na canela, até no joelho. Eu falei com a Elsa assim: Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para mim, vamos embora desse lugar, vamos embora. Abrimos mão de tudo, queridos. Quando eu cheguei aqui, o meu ex-chefe, que eu falei para ele que eu ia trabalhar domingo, ele me ligou. Tem um carinho muito especial pelo dia. Homem muito bom, mas ele me ligou e disse assim para mim: você quer vir para os Estados Unidos? Eu estava indo para o seminário. Quer vir para os Estados Unidos? Você vai trabalhar como chefe de linha agora. Eu sou gerente geral, e você vai ser o chefe de linha. Você vai escolher os dias e horas para você trabalhar. Eu falei para ele: não, eu renuncio. Deus me chamou para o ministério. Peguei uma carona com um prefeito do interior, lá do Jauru, vice-prefeito, ele abriu um posto de gasolina. O camarada colocou minha mudança em cima de um monte de carga, uma carga de feijão. Chegando em Cuiabá, cheguei na chácara do seminário,
Eu não sabia nem como chegar lá, Deus me levou pelo GPS do Espírito Santo. Cheguei naquela chácara, ele olhou para mim e falou assim: o que é que você vai fazer aqui? Eu falei assim: eu tenho um chamado, eu vou estudar, eu vou ser pastor. Ele falou: mas você vai fazer o que aqui? Você tem emprego? Não. Você vai sustentar como? Não sei. Mas como você tem 2 filhos, o Acra e o Júnior eram bebês, o Acra nem andava. Eu falei assim: eu não sei, mas eu sei que Deus vai me abençoar, Deus vai suprir minhas necessidades. Gente, nunca faltou nada na minha casa para a glória de Deus. Se você não renunciar a coisas, querido, se você não renunciar a coisas, como que a sua vida vai ser abençoada? Se você não renunciar a coisas que você faz, como que você vai ser ministro de Deus? Eu estou desafiando vocês, desafiando aos pastores que têm tido renúncias, muitas renúncias. Eu creio que eles terão mais renúncias pela frente. E Deus vai honrar a vida de vocês, cada um de vocês. A Elsa está comigo há 23 anos. 23 anos, um do lado do outro, casados. Ela até pode viajar, eu permito uma semana, mas eu não gosto quando ela viaja. Sou sincera. Não gosto. Porque você abre mão. Eu renunciei família, renunciei um monte de coisa para estar com a Elsa. Mas se fosse preciso, queridos, renunciar por amor a Cristo, eu renunciaria. Porque muitas vezes, querido, você não renuncia nada. Você não renuncia nada por amor a Cristo. Como que você quer ser uma bênção? Esses homens e mulheres têm tido renúncias na vida. Existem outros aqui também que têm renunciado a muita coisa. Se você quer ser uma bênção, se você quer ser um canal de bênção, se você quer ser usado por Deus, aprenda a renunciar. E assim Deus vai te usar. Que Deus nos abençoe, amém? Que Deus nos dê discernimento. Esses homens e mulheres sejam usados cada vez mais pelo Espírito Santo. Pastor Custódio, gostaria de convidar o irmão Paulo, nosso presidente do Ministério Diaconal, pudesse vir aqui somar conosco. Porque os pastores andam muito juntos, querido, com os diáconos. Nós somos interligados. Nós somos interligados. Teríamos mais alguns pastores aqui presentes. Se tiver, levanta a mão. Pastores. Tem um pastor ali? Vem aqui, pastor. Pastor Custódio, começa com ele abrindo o Ricardo. Já vi, conhecido, né? Isso. Pastor Val, vem cá então, pastor Val. E o pastor Custódio, ele vai fazer a oração da bênção. E eu vou ungir os pastores. E os irmãos pastores, irmão Paulo, vão impor as mãos. E se você sabe que isso aqui é de Deus, que Deus vai abençoar esses pastores e pastoras, você também vai impor as mãos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos se colocar de pé. Aleluia. Tempo de bênção. Eu gostaria de pedir aos 4 que pudessem se ajoelhar na presença de Deus. Os pastores vão impor as mãos. O pastor Custódio que vai ministrar. Bem, e eu vou estar ungindo vocês. A unção de autoridade espiritual. A unção de autoridade. Gostaria que vocês colocassem somente o joelho mais ereto para a gente poder ministrar a unção. Enquanto isso, o pastor Custódio vai estar orando. Põe as suas mãos e abençoe. Comece a orar, comece a abençoar, comece a ministrar a unção. Essa é a unção. Pode orar, igreja. Pai maravilhoso, que momento sublime é esse, Senhor da glória, em que teus filhos e filhas nesta hora, meu Deus, perante a tua maravilhosa graça, Paizinho amado, se prostram para receber a unção,
meu Deus, de autoridade, nesse ministério tão lindo e glorioso, que o Senhor, Pai querido, concede a tuas filhas, concede, meu Deus, aos teus filhos, Deus de glória, momento glorioso, e que esta autoridade venha da cabeça à planta dos pés, meu Deus, e que eles, meu Pai, sintam a partir deste momento essa graça maravilhosa. Oh Senhor da glória, vai derramar, abrindo a janela dos céus e derramando sobre eles, Pai querido, eterno, esta unção sobrenatural, meu Pai. Unção que vai dar discernimento, unção que vai dando autoridade, unção que vai levando eles cada vez mais, meu Deus querido, a experimentar mais de Ti, Deus de glória. Oh, aleluia! Acampa os Teus anjos ao redor destas vidas, meu Deus, e que nenhuma astúcia do inimigo, nem ciladas, venha, Pai querido, e permanecer no caminho deles, mas que eles, meu Deus, revestidos da autoridade do Teu Espírito Santo, onde quer que fores, ó Pai, o Teu poder se manifestará para libertar, para curar, para salvar vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Deus querido, nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém e amém. Aleluia. 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 Gostaria que a gente ficasse enfileirado aqui, a gente pudesse tirar uma foto. Deixa eu ficar do lado da Elsa ali. Amém. Foto bem bonita aí. Pode respirar? Amém? Paparazzi, está ok? Mais um. É tão chique ter paparazzi. Aleluia. Faça o seguinte, agora deixa eu ir intercalando. Para tirar no meio, ficar no meio, depois pode soltar a mãozinha, depois eu vou tirar no meio. Agora pode segurar a mãozinha. Depois eu quero tirar uma foto no meio de vocês, no meio, tá? Amém? Amém? Pode soltar a mãozinha. Amém? No meio. Amém. Mais uma salva de palmas para o Rei da Glória. Ovacione o nome do Senhor, amém? Isso, pode dar um brado de vitória. Aleluia! É isso, amados. É isso. Aleluia. Podem assentar. Vocês não, fiquem aqui, pastores. Os demais quiserem sentar, pode sentar. Volta, Deus abençoe, pastorzão. Glória a Deus, pastorzão. Amém. Parabéns. Amém. Eu quero deixar a palavra para cada um deles, que agora são pastores. Quando o pastor pega o microfone, não devolve de jeito nenhum. Então eu vou até sentar, porque um minutinho aí compartilhando. Amém? Amém. Vai que é sua, Tataré!
novos pastores, segundo o coração de Deus. Amém? Amém, queridos? A responsabilidade diante de Deus é grande, agora muito mais ainda, porque o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui para servir a igreja. Os irmãos nos ajudem a te servir. Amém? Os irmãos lá do assentamento, Deus abençoe, os irmãos estão aqui. Uma surpresa para mim, pastor, não tínhamos combinado nada. A Mara que é responsável por isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvo ao Senhor, porque desde os 13 anos o Senhor me chamou. E teve todo o processo até aqui. A gente está sendo hoje ungido para mais uma função dentro do corpo da igreja. E a responsabilidade é especial, porque nós somos privilegiados de ser escolhido e chamado por Deus. Que você também sinta esse desejo de estar servindo a Deus. Que o Senhor possa cumprir também na sua vida o chamado que Ele tem para você. A minha cunhada se faz presente aqui. Ela tem um chamado, ela sabe disso. Ela sabe disso, pastor. Marli, você sabe disso. E hoje eu fico muito feliz, irmãos, de poder saber que Deus tem me amado dessa forma. Escolher ser mais representante ainda do céu. Sabe, receber mais essa função da parte de Deus, para ministrar, para ganhar almas. Pastor, pegue a sua espada, que é a Bíblia Sagrada em tuas mãos, que as ovelhas que estão espalhadas, sendo maltratadas, é uma judiação. Você que é um homem consagrado e foi preparado para trabalhar, vai aquelas ovelhas buscar, aquelas ovelhinhas caídas que estão feridas, você vai buscar. Essa é a missão que Deus nos deu, irmão. Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Desde que o Senhor nos ungiu, assim como um dia Jesus se sentiu ungido pelo Espírito Santo, para ganhar almas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Agradecer a minha esposa por me aturar todo esse tempo, 16 anos de casado, e vai aturar muito mais, né? E na presença de Deus, o fardo é leve. Amém? O fardo é muito pesado, irmãos. Agradecer ao pastor, esse homem de Deus, o pastor Custódio, as esposas dos pastores, a pastora Elsa. Agradecer a cada irmão, porque sempre eu falo assim, não é? Que a gente fala nos encontros, não vai entrar no encontro, nos detalhes, eu era complicado, mal-humorado, amigado por pecado e separado do meu Salvador. Isso era a minha vida, a vida da minha esposa. Nós não tínhamos Jesus. E quando Jesus nos separa para fazer a obra, nos separa para trabalhar na obra, como há 10 anos atrás, aproximadamente em São Paulo, quando Deus usou um irmão, um vaso lá, e ele falou uma mudança de vida e de local para o casal. Eu sempre testemunho isso porque eu estava numa vida de perdição, não tinha Jesus. E Deus usou um vaso em São Paulo, na cidade de São Paulo. Foi quando, depois de 2, 3 meses, nós estávamos aqui na cidade de Campo Grande, mudança de vida e de local. E para a honra e glória do Senhor, tivemos um encontro com o Senhor.
tivemos um encontro com Deus, fomos transformados. Foi quando verdadeiramente aceitamos Jesus e nos entregamos o nosso tempo de vida, para fazer a obra, igual o pastor está falando aqui, o ir de pregar o Evangelho. E Deus, quando tem uma promessa na vida da pessoa, a promessa se cumpre. Deus tinha uma promessa nas nossas vidas e se cumpriu, minha amada, amadinha. E eu creio em nome de Jesus, Deus tem uma promessa na vida de cada um de vocês. E vai se cumprir essa promessa. Vai se cumprir a promessa da vida eterna. Apenas obedeça ao Senhor, sirva ao Senhor em espírito e verdade. Faça a vontade de Deus, prega o Evangelho. Prega o Evangelho aos necessitados. E para a honra e glória do Senhor, eu já estou aqui, meus amados, para mais essa não é um começo de uma nova vida. Já tive uma nova vida quando aceitei Jesus, desci as águas aqui nesta igreja. Em nome de Jesus, eu quero cada vez mais estar na presença de Deus para fazer a vontade dEle, que é pregar o Evangelho, é falar do amor que Jesus cura, liberta e vai nos levar para o céu. Amém? Que Deus os abençoe. Amém, amados? Amém! Amém, amadinhas? Amém! Amém, assim como eu chamo carinhosamente as mulheres, né? Eu queria estar compartilhando com os irmãos o versículo bíblico, que foi aquilo que o Senhor completou nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre nós, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Esse é o nosso id, amados. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus sobre todas as coisas. O que Ele tem feito na minha vida é infinitamente mais daquilo que eu pensava, o que eu pedia a Ele. Que nessa noite Ele se cumpre a promessa da minha vida. E cumpre também, como a amada igreja sabe, que eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. E hoje meus pais estão aqui. Amém? Pai e mãe, eu amo vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Amém? E vocês todos também são a minha família. E eu creio que nesse ministério o Senhor nos dará discernimento, o Senhor nos dará capacitação vindo dos céus. Obrigado, pastor Romário, pastor Custódio, mãe Elsa, pastora Elsa, irmã Célia, pelo carinho de vocês, pela confiança nos dada, né, pelo chamado do Senhor às nossas vidas. E peço a cada mulher aqui que possa também, né, descobrir o seu chamado e, né, procurar nos braços do Senhor a resposta para aquilo que você tem que fazer aqui dentro. Amém? E conto com cada uma de vocês. Cada uma de vocês fazem parte também deste mesmo novo ministério da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. O versículo que eu tenho tido assim como minha arma é o Atos 20 e 24. Todavia, eu nada tenho preciosa na minha vida, contanto que se cumpra em mim o ministério para o qual o Senhor me chamou. E é isso que eu tenho dito para Satanás todas as vezes que ele sopra no meu ouvido, que a renúncia não vale a pena. Eu tenho dito para ele que na minha vida eu nada tenho por preciosa. E as irmãs, né, eu tenho compartilhado muito, sabe, da minha luta, mas fica muito mais fácil quando eu tenho um rebanho, né, como vocês, que está sempre comigo, me ajudando, me encorajando. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mesmo, porque eu me sinto uma formiga diante do projeto de Deus que é tão grande. Mas é um privilégio. É um privilégio colocar à disposição do Senhor e a servir ao Senhor com alegria. E eu sei que de mim mesmo eu nada tenho a oferecer, mas eu sei em quem tenho crido. E Ele não vai fazer, Ele já fez
infinitamente mais na minha vida. E eu só tenho que me render a Ele e dizer obrigado por tudo que foi feito por mim. Amém. Amém. Só completando, Max, gostaria de estar chamando o Ricardinho, que faz parte desse nosso ministério também. Quando o Senhor nos consolida hoje, eu creio que o Senhor também tem promessa para a vida do Ricardinho. Em nome de Jesus. E quando nós... Ah, tá. Pode vir os familiares aqui, tá? Eu chamei o Ricardinho, mas pai e mãe, gostaria que vocês viessem aqui. Mara, Elsie, os meninos aí. Amém? O Ricardinho faz parte também desse meu ministério. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós já estamos encerrando o culto nessa noite, irmãos. Eu vou deixar, tirando foto aí, depois vocês podem sentar, tá? Os meninos já estão pegando o instrumento aí pra gente poder ir embora. Cadê o pessoal do multimídia? Tem alguém lá? Multimídia. Amém? Quem crê que Deus chama aí, amém? Amém. Quem crê que Deus chama? Amém. Então vamos ficar de pé. Deus te ama, Deus me ama. E é incondicional, queridos. Deus te chama. Esse sem